Fala, galera. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Timão. O Corinthians deu sequência à primeira semana cheia de treinamentos sob o comando de Dorival Júnior, com o próximo compromisso apenas no dia 12 contra o Grêmio, às 20 horas, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Brasileirão. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Apresentaram demais. Deixa eu chamar Alexandre Silvestre. Ele tá, na verdade, chamando a gente direto do Parque São Jorge. Silver, meu querido. Ale, você tem novidades sobre o mercado da bola do Timão? Tenho, mas eu quero participar dessa resenha porque eu também fui ao Morumbi nesse 3-3, milésimo jogo do Cícero Pompeu de Toledo, 87. O Birubiru fez um golaço da entrada da área, pegando de voleio, acho que um rebote, se não me engano foi o 3-3 até. Edivaldo saudoso, né, Miller, que já morreu, ponta esquerda do São Paulo também, fez uma grande partida. E eu tenho a impressão que tínhamos mais de 100 mil pessoas contando pagantes e não pagantes. A única diferença é que eu não estava no campo, viu, Miller? Eu estava na arquibancada e eu não estava na companhia de uma modelo da Playboy também. Estava com um amigo meu da escola, Nariz, grande Nariz. Nariz e o pai dele que já faleceu. Que momento, hein? E Birubiru foi um cracaço de bola. Fazia a posição de 5, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11. Jogava como um animal, marcava muito, chegava na frente, pisava na área, como se fala hoje. Era um volante moderno à frente do tempo dele. Sobre a primeira negociação da gestão Osmar Stabile em relação a jogador. O Corinthians emprestou mesmo o volante Alex Santana para o Grêmio, dispensou o Alex Santana do treinamento de hoje. O Alex já desceu lá em Porto Alegre para realizar exames, assinar o contrato. O salário vai ser totalmente bancado pelo Grêmio até o final da temporada, até dezembro. São 7 meses de contrato de empréstimo. Corinthians ainda ganha uma babinha aí de cara pela transação, $100 mil, aproximadamente R$560 mil, para emprestar o Alex Santana para o Grêmio e fixa o valor do jogador, caso o Grêmio queira ficar com ele em definitivo para 2026 ou de 2026 em diante, em $2 milhões, pouco mais de 11 milhões de reais. Me parece ter sido um bom negócio para o Corinthians, afinal de contas o Alex Santana não se firmou como titular em 37 jogos, apenas 2 gols assinalados. Todos os detalhes na reportagem do Gazeta Esportiva. Quem quiser dar uma olhada no site, aí tem mais detalhes apurados pelo Thiago Salazar. E eu volto já para falar mais de Corinthians, da preparação para o jogo da semana que vem. E aí, a Garrafa e Miller? Tá aí o Corinthians com os seus problemas extracampo, não é? Dentro de campo, o Dorival está tendo que resolver as suas situações. E o Alex Santana não vinha muito sendo aproveitado, nem com a família Dias e muito menos com o Dorival. Então, de repente, vai buscar novos ares, né? E acho que ainda outros jogadores, se tivesse, depois pode confirmar, outros jogadores podem sair. Dorival, ele, nesse momento, Miller, que ele faz experimento com vários jogadores e foi muito criticado, ele deu oportunidade a todo mundo. E claro, o Dorival vai chegar e falar, ó, esse você pode liberar, esse não, esse você pode liberar, e aí depois vai entender aquilo que ele precisa em relação a reforços. A pergunta é, o Corinthians tem condição de trazer reforços? Essa é uma pergunta Hoje que... não. Hoje não. Essa é uma pergunta que não quer calar. O Alex Santana não é um mau jogador, não. Não é. Ele teve um bom começo, teve uma lesão, e aí depois não conseguiu retomar. Depois da lesão, ele perdeu espaço, até porque, né, o Maicon voltou de Chegou contusão, Carrídio, Martínez, Bidon, que é um garoto que tem que valorizar, etc, aquela coisa toda. Ele perdeu espaço aí, mas ele não é um mau jogador. No Grêmio ele vai jogar bem ali. Pode ser. Bom, hora do Santos no Gazeta Esportiva, o Peixe... Hora de falar sobre o Corinthians, tem zagueiro de volta à pauta alvinegra. Patrick, 26 anos de idade, formado na Luz e desde a temporada passada no Novo Horizontino, já havia sido especulado em janeiro. Ele foi sugerido para o Corinthians, o Timão se interessou, mas não chegou a efetuar a proposta. Posso garantir que houve uma nova sugestão. E agora, com a aprovação de Dorival Júnior, existe a chance de um negócio acontecer. Dorival acompanhou um pouco mais de perto o Patrick em jogo recente da Copa do Brasil. Vitória do Corinthians diante do Novo Horizontino por 1-0. Atleta jovem, lateral, zagueiro canhoto, que pode atuar eventualmente também como lateral esquerdo. Uma das necessidades do Corinthians hoje é de um zagueiro canhoto, até por isso as tratativas devem avançar nos próximos dias. Importante contar, porém,
que toda a confusão política que envolve Augusto Melo, Osmar Stabile e companhia tem atrapalhado a negociação. O Novo Horizontino topa fazer o negócio, nem vai criar grandes dificuldades em relação à questão financeira, tornando-se um parceiro numa eventual venda, mas o Novo Horizontino não tem conseguido se conversar com o presidente Osmar Stabile em meio ao caos político. Só para arrematar em relação ao Patrick, 24 jogos e 1 gol na atual temporada, havia sido comprado da Portuguesa por R$700 mil. Para fechar o noticiário alvinegro, Pavon, atacante do Grêmio, foi oferecido ao Timão numa eventual troca pelo Alex Santana. O Corinthians não se interessou. Já Gustavo Henrique voltou a treinar com o elenco nessa quarta-feira. O zagueiro está recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal. A saideira. O Corinthians está estudando o fim da categoria sub-18, que havia sido criada pelo Augusto para ganhar e garantir visibilidade a uma turma de jogadores que não seriam aproveitados no sub-17 nem no sub-20. Acontece que esse sub-18 só disputou um torneio, a Copa Jovem Pan, e diante desse cenário não há por que continuar com o sub-18. O Corinthians deu sequência à primeira semana cheia de treinamentos sob o comando de Dorival Júnior, com o próximo compromisso apenas no dia 12 contra o Grêmio, às 20 horas, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Brasileirão. O técnico Dorival Júnior investiu tempo nesta quinta-feira para focar em 2 pontos, físico e tático. O treinador já não contou nesta quinta-feira com o volante Alex Santana, liberado para acertar os detalhes finais do empréstimo para o Grêmio. No início da atividade, os jogadores realizaram um trabalho de força no gramado com a preparação física. Na sequência, Dorival e a comissão técnica comandaram uma atividade de ataque contra a defesa em superioridade numérica. Para encerrar o treino, o treinador comandou uma atividade tática de enfrentamento para fazer ajustes neste raro período de sequência de treinamentos. Este período caiu como uma luva para nós, até porque nós temos jogadores que estão voltando de lesão, que precisam de um cuidado maior, e também estamos aproveitando para melhorar a capacidade física de alguns atletas, disse o preparador físico Celso Rezende à Corinthians TV. Novamente, Dorival contou com jogadores das categorias de base, os goleiros Cadu e Gustavo Milani, o zagueiro Gama, os meio-campistas Bahia e Dieguinho, e os atacantes Guinegão, Cauê e Nicolas. Por outro lado, o treinador segue sem os atletas convocados para a data FIFA. Breno Bidon, seleção sub-20, Felipe Longo, seleção sub-20, Memphis Depay, Holanda, Hugo Souza, seleção principal, Félix Torres, Equador, Romero, Paraguai, José Martínez, Venezuela e André Carrillo, Peru.